Um vídeo aqui sobre perspectiva fotográfica, perspectiva de filmagem também. Eu quero mostrar como isso funciona em dois sistemas fotográficos diferentes. Eu tenho aqui uma Nikon D7200, uma câmera com sensor APS-C, sensor DX, chamado pela Nikon, que é o sensor que foi baseado no filme APS do passado. Então, no formato digital, ele ganhou o nome APS-C. Então, é o filme um pouquinho menor do que o filme tradicional das câmeras analógicas, tá? Mas quando surgiu a fotografia digital profissional no mundo, o sensor que eles conseguiram fazer era desse tamanho aqui, tamanho do filme APS. Aqui do outro lado tem uma Nikon D800C, uma câmera chamada de FX pela Nikon. FX quer dizer Full Format, né? Alguns chamam de Full Frame também. Então essa câmera aqui, esse sistema com sensor maior, ele veio depois de alguns anos. Tá? Primeiro surgiu o sistema APS-C e depois eles conseguiram fazer um sensor grande do tamanho do filme 35mm. Então a câmera ficou, digamos, igual como era o quadro no filme 35mm. Tá? Então, esse sistema aqui, ele é full frame para o filme 35mm e esse sistema aqui é full frame para o filme 24mm. Tá? Então, ambos os sistemas são full frames. Como aqui a gente tem uma diferença de diagonal do sensor, a Nikon D800Z tem um sensor com uma diagonal de 43mm, enquanto a Nikon D7200 tem uma diagonal um pouco menor, que é de 28mm. Então isso implica que a lente natural de cada sistema muda, porque a lente natural de cada sistema é a lente com o tamanho, ou seja, a milimetragem, a distância focal igual da diagonal. Então aqui a lente natural desse sistema aqui deveria ser a 28mm. Eu coloquei aqui uma lente 35, tá? A lente 35, então, digamos, é a lente que a Nikon colocou no mercado como a lente natural desse sistema. Tá? Aqui eu estou com uma lente de 50mm, então a Nikon também antigamente tinha a lente 43mm, porém eles extinguiram ela e deixaram somente a 50. Então, notem que não é exatamente bem a medida da diagonal do sensor, mas é aproximado. Tá? Então, digamos que a gente está aqui com dois sistemas com as suas lentes naturais. A lente natural do sistema é a lente que não amplia e nem reduz, e que também ela se equipara à nossa visão humana. Cientificamente, cada olho nosso enxerga por 45 graus. Então, nesses dois sistemas aqui, eu estou com lentes naturais. Ambas as lentes enxergam por ângulos parecidos com 45 graus, parecido com o nosso olho também. Tá? Tem muita gente que se engana achando que a lente 50mm é a lente natural para todos os sistemas, mas não, a lente 50 é a lente natural só para o sensor 35mm, sensor maior, tá? Sensor com diagonal de 43mm. Então, para o sistema APS-C, a lente natural, a lente normal é a lente 35 ou a lente 28. Tá? Lente 30 também existe, a Sigma faz uma lente de 30mm, então é mais próxima ainda do que essa aqui. Minha proposta aqui é fotografar esse action figure com os dois sistemas, com configurações muito parecidas ou iguais, e a gente depois olhar essas fotos no computador e verificar se a perspectiva é a mesma, tá? Então é isso que a gente vai ter nesse vídeo aqui. Eu vou colocar as duas câmeras mais ou menos no mesmo lugar, eu estou me baseando por um vinco na madeira aqui, tá? Então eu vou colocar aqui a Nikon D800 para fazer a foto lá do personagem, tá? Vamos acertar a câmera aqui, ó. Vou colocar bem no lugarzinho.
Eu vou recuar um pouquinho a D800 porque ela tem um corpo maior, então eu quero que as lentes fiquem no mesmo lugar. Tá? Então estou acertando aqui, eu quero que apareça aquela aranha preta e ela vai ser o limite do meu quadro. Eu vou escorar a lente aqui para poder fazer a foto. Tá? Então eu consegui escorar a lente aqui mais ou menos onde eu queria. Ó, veja aqui o que eu estou fazendo. Então agora eu vou acertar o foco, tá? Vou ter que fazer isso de forma manual. Eu vou dar um zoom aqui na cara do modelo. Já está bem focado. Vou tentar focar um pouquinho melhor. Piorou. Acho que aqui está satisfatório. Fiz aparecer aqui o cavanhaque dele. Então vou bater essa foto, tá? A câmera está no timer. Eu vou... Deixa eu dar uma olhada aqui nas configurações, como é que tá. Então, tá abertura 5.6, o ISO 100 e 1/5. Então vamos lá, vamos bater a foto assim, a outra vai ser parecida. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Deixa eu achar o play aqui. Ficou ok, creio eu. Dá uma olhada se está focado o rosto. Está focado, acho que é ok. Agora a gente troca de câmera aqui. Tá. Vou colocar aqui um sistema com sensor APS-C. Espero que eu consiga a mesma posição aqui. Aqui o tamanho da lente é um pouco diferente. Ó, não está aparecendo a aranha preta. Então tem que baixar mais essa lente. Eu vou ter que conseguir outra escora de tamanho diferente. Acho que aqui ficou bom. Tá, vou com foco lá no rosto dele. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Aqui. Vamos fazer um zoom. Ó, a configuração está a mesma, 1/5, 5.6 ISO 100. Agora eu vou acertar o foco aqui na lente 35mm, que é a lente natural do sensor APS-C. Tá. Vou ter que girar aqui com cuidado porque a escora está tocando no anel de foco. Então vamos lá, vamos bater essa foto aqui, deixa eu ver se está no timer, está no timer. Bater a foto, foi. Vamos ver como é que ficou. É isso aí, a foto ficou boa. Agora, bora pro computador ver como é que essas duas fotos ficaram e a gente vai comparar a perspectiva. Então, uma foi tirada com a lente 50mm no sensor FX, tá? E a outra foi tirada com a lente 35mm no sensor DX. Bom, então estamos aqui com as duas fotos na tela. Foto da câmera Nikon D800, uma câmera com sensor FX, ou seja, o sensor que é do tamanho do filme 35mm. A gente tem aqui a lente 50mm, com abertura 1.6, e aqui na direita a gente tem a câmera Nikon D7200, uma câmera com sensor do tamanho do filme APS do passado,
então sensor chamado de APS-C ou DX pela Nikon. Aqui a gente tem uma foto com a lente 35mm, com abertura também 5.6, ambas fotos muito parecidas. Então a gente pode debater sobre o fato da romantização de lentes. Aqui a gente vê uma lente 35mm fazendo uma foto igual a uma lente de 50mm. Então, na verdade, a gente acaba vendo muita romantização de lentes na internet, mas na verdade o que importa mesmo é o ângulo de visão. É o ângulo de visão que nos atrai. Então, por exemplo, aqui a gente está tendo um ângulo de visão referente a mais ou menos 45 graus, ângulo de visão mais ou menos compatível com a visão humana. Então, cada sensor, cada sistema fotográfico, cada tamanho de sensor vai pedir uma lente diferente para chegar a esse mesmo resultado. A gente pode ver aqui as duas fotos estão com a mesma perspectiva, ou seja, é a romantização do look. Então elas estão com o mesmo look, estão com a mesma aparência. Então isso quem dá, na verdade, é o ângulo de visão da lente. Então uma lente no sensor APS-C de 35mm vai dar o mesmo look de uma lente 50mm em cima de um sensor tamanho 35mm. Assim como uma lente de mais ou menos 22, 23mm vai dar a mesma foto do que essa em cima de um sensor micro 4/3. Então, qualquer sensor vai dar o mesmo look com a lente adequada. Não existe essa romantização de achar que só a lente 50mm é a lente com a visão humana. A gente pode ver aqui, ambas as fotos estão exatamente com a mesma perspectiva. Então não tem motivo nenhum para romantizar alguma lente. Então o mesmo vai acontecer com a lente 85mm. Se a gente colocar uma 85mm em cima do sensor 35mm, sensor FX, para a gente ter o mesmo look, a gente vai precisar de uma lente mais ou menos de 50mm, 55mm em cima do sensor APS-C, para a gente conseguir a mesma foto, a mesma perspectiva, ou seja, a possibilidade de perspectiva vai ser a mesma. Quem dá a perspectiva, na verdade, é a distância do motivo até a câmera, e a lente permite aquela perspectiva. Então, a lente é a responsável por permitir, e quem dá a perspectiva realmente é a distância da lente até o motivo da foto. Então a gente está vendo aqui sistemas de sensores diferentes com a mesma perspectiva. Aqui no sistema APS-C, sistema de sensor 24mm, a gente vê que a profundidade de campo está maior um pouco. A gente tem uma área focada maior aqui, porque ambas as fotos aqui foram tiradas, foram batidas com a mesma abertura, 5.6. Se eu quisesse igualar essa profundidade de campo aqui nas duas fotos, eu teria que compensar aqui a profundidade de campo, deixar as duas iguais. Eu teria que abrir mais a lente aqui no sistema APS-C, consequentemente ia entrar mais luz, eu ia ter que mudar a velocidade para obter a mesma fotometria. Em sistemas com sensor menor, a gente pode usar a lente mais aberta e a gente vai obter a mesma profundidade de campo de um sistema fotográfico com sensor maior. Pode ser filme ou pode ser sensor digital, acontece a mesma coisa. Então é uma grande romantização falar da cinquentinha, falar do look da cinquentinha, porque acaba falando isso quem não entende realmente como funcionam os sistemas fotográficos. Aqui então está a prova, dois sistemas fotográficos diferentes, com lentes diferentes e obtendo o mesmo resultado. Então esse tipo de romantização só leva as pessoas ao engano, ao erro, porque às vezes a pessoa tem uma câmera com sensor APS-C
e escuta, por exemplo, alguns canais influentes que dizem que tem que comprar 50 milímetros para ter a visão humana. Então essas pessoas acabam comprando e a 50 milímetros vai se comportar, na verdade, como se fosse mais ou menos a 85 milímetros. Então é diferente. Então a gente tem que entender o fato de que o nosso sensor tem uma diagonal e essa diagonal é o que vai determinar se a lente é anormal ou não. Então se a diagonal do sensor for 43 milímetros, por exemplo, se a gente tem uma lente 86 milímetros, ela é o dobro da diagonal, então ela é uma teleobjetiva. Se a gente tem um sensor com diagonal de 43 milímetros e coloca uma lente de 22 milímetros, por exemplo, ela é metade da diagonal desse sensor, então ela vai ser uma grande angular. Então se a gente conhecer a diagonal do nosso sensor, a gente vai saber tudo e vai decodificar como realmente funciona o sistema de ângulos de visão de cada lente. Então, cada sensor vai precisar de uma lente para chegar ao mesmo resultado. A partir daí a gente passa a entender que não existe câmera cropada, que não existe sensor cropado, que não existe câmera crop. A gente não precisa mais nem usar os fatores de corte para calcular o ângulo de visão das nossas lentes. Porque se a gente souber que quando a distância focal é igual à diagonal, a gente sabe que é a lente normal. E quando a gente percebe que a lente é a metade, por exemplo, da diagonal do sensor, vai ser uma grande angular. Então, se a gente entende isso, a gente acaba fazendo automaticamente os cálculos de quanto vai ter de ângulo de visão cada lente. Então, por exemplo, a gente também consegue calcular o ângulo diretamente. Se a diagonal do sensor é igual à da lente, a gente sabe que é 45 graus. Se a lente dobrar de tamanho, por exemplo, ficar 85 milímetros, 86, a gente sabe que o ângulo de visão caiu à metade, então passou de 45 para 22. E se por acaso a milimetragem da lente caiu para metade, a gente sabe que o ângulo de visão, que era de 45 graus, dobrou, então foi para 90 graus de campo de visão. Então fica bem fácil de entender o mundo fotográfico a partir do conhecimento da diagonal do sensor. A partir daí a gente não precisa mais nem pensar em fatores de cortes para as nossas lentes. A gente vai calcular automaticamente o campo de visão de cada lente sem ficar fazendo equivalência com o sistema 35 milímetros, que é digamos, o sistema referência, mas eu penso que a gente não precisa ficar atrelado a um sistema fotográfico e usar ele como referência, como padrão para tudo. Então a gente pode calcular diretamente o ângulo de visão para nossas lentes, independente do tamanho do sensor. Tá? Então é isso aí, um abraço.